Bom, gente, estou regravando este vídeo. Tive um problema com o meu outro dispositivo. Não sei o que acontece, não sei se tem alguém com reza forte aí que não queira mais que eu filme, mas eu estou sendo forte e estou lutando para ajudar vocês aí que estão tentando pintar com caneta esferográfica, tá? O que aconteceu? Eu filmei o vídeo todinho, quase 30 minutos de vídeo, falando. E quando eu coloquei pra funcionar, né, pra ver se o vídeo tinha prestado, não saiu o áudio, né? Então normalmente eu gravo de fone de ouvido com aqueles que tem o microfone acoplado, né, para que o áudio fique bem próximo aí do microfone e não tenha interferência. Até porque, como eu falei para vocês, no local que eu filmo normalmente tem barulhos externos, né? Como agora, por exemplo, está tendo o vento. Então, se por exemplo vocês notarem que alguma coisa está se mexendo aqui, não vão pensar que é fantasma, que é espírito, nem nada não, tá? Porque é o vento que está batendo aqui. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de usar as esferográficas, tá? Eu acho que todo material tem suas vantagens e desvantagens. A partir do momento que você começa a entender como é que eles funcionam, você tem como distinguir como que faz para melhor apontar, por exemplo, se for um lápis, se for num papel diferenciado, de que maneira ele pode ser aplicado num papel diferente. Então a gente tem todas essas questões aí, como eu já falei no vídeo anterior, que o fato de colorir envolve muito mais de química e física do que a gente pensa, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as esferográficas, que é o que eu de fato tenho um pouco mais de conhecimento, e tentar expor aí de maneira breve, né? Se eu for tentar conseguir, né? Porque normalmente nos meus vídeos eu falo bastante, mas eu vou tentar de maneira breve falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de se usar as esferográficas, tá? Bom, a primeira vantagem, vou falar primeiro as vantagens e depois as desvantagens, tá? Porque é importante que vocês saibam o que tem de bom primeiro, para depois vocês saberem o que tem de ruim. Eu acho que é a melhor forma de tentar entender. Já estou há quase um ano, né, colorindo com esferográfica, dia 17 agora desse mês, completa um ano que eu comecei a fazer as minhas pinturas, né? Vocês já devem conhecer a minha famosa pintura que eu chamo carinhosamente de Patati Patatá. E por completar um ano eu estou tentando refazer, na verdade, né? Repintar a mesma imagem, né? De maneira que eu possa mostrar um pouco da evolução. Então eu até separei ela aqui para mostrar para vocês que eu estou repintando. Essa daqui é a imagem que eu... ela tá um pouco parada, né? Porque agora eu tô também catalogando as minhas cores, então eu deixei ela um pouco de lado, assim. Deixei elas de molho, um pouquinho para... Depois eu volto nelas. Também é uma folha sulfite. Eu me arrependo um pouquinho de ter feito na sulfite, porque como o colorido tem áreas muito grandes para pintar com esferográficas, a gente começa a perceber aqui, olha, pela imagem, como o papel é muito fino e a área é muito grande, ele começa a engelhar. Quando a gente passa a esfera, que é um metal, né, ele acaba riscando também um pouco a folha e vai engelhando. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar no final, se ficar um resultado apresentável, né, ou de fato razoavelmente bom, eu posto esse colorido no fim, tá? Vou deixar ele aqui de lado para de repente, se eu precisar retomar alguma informação que eu possa usar ele como exemplo, eu vou usar. Aqui nesta mesa eu coloquei meu último colorido, que é a Kenga, né, que eu falei para vocês, que eu carinhosamente apelidei dela de Kenga por conta de toda a frescura que eu usei para colorir ela. E a gente tem aqui a Andrea também, que ainda não está completa, porque eu ainda vou tentar fazer a pele do gato da minha mana Sasha, que ela postou recentemente nesse cordeirinho aqui, tá? E a pele ainda é uma coisa que eu vou pensar de que maneira eu vou trabalhar nessa pele. Eu estava inicialmente pensando em fazer pele negra, mas eu já vi alguns vídeos aí que ensinam a fazer
um tom mais claro de pele, eu de repente posso pensar em fazer assim. Eu sei como é que vai ficar o resultado desse desenho, mas eu estou usando aqui como exemplo, tá? Tem diferenças de uso de técnica, alguma coisa de um para outro? Não, tá? A única coisa que tem de diferente nos dois coloridos é que nesse aqui eu decidi fazer algumas áreas em lápis de cor, como por exemplo aqui na blusa da Kenga eu usei o lápis da Labra, porque eu queria um degradê, eu não queria demorar muito nesse desenho, eu queria mesmo focar a parte mais intensa do colorido no cabelo e em alguns detalhes, no microfone por exemplo, na boca. E a pele também, que eu não sei fazer ainda, eu pintei com lápis laranja da Labra e passei em algumas partes eu passei o rosa. Então eu não tive muita dor de cabeça de ter que ficar fazendo muitos detalhes nessa área do lápis de cor. Então eu já sabia exatamente qual resultado eu pretendia, mas como o foco maior era mais a parte das esferográficas, né? A parte que me deu mais trabalho de fato foi o microfone, mas eu consegui um resultado assim que eu esperava, tá? Não está perfeito, porque eu também tenho algumas coisas a melhorar também, mas vocês percebem que é um resultado bem intenso. E essas áreas, lógico que brancas, né? Não foi feito com esferográfica, não existe esferográfica branca. E essa parte prateada aqui do cabelo, que só dá para ver no reflexo da luz, não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, mas eu fiz com aquela caneta prateada, né? Com glitter. E é isso. Em algumas áreas eu usei a tinta PVA, e justamente por isso que a minha caneta preta está com essa pontinha branca, porque a minha mana Cris Lopes aí, que me ajuda também bastante com algumas dúvidas de material que não são o que eu já estou acostumado a usar. Ela me ensinou a fazer esses pontinhos, esses coloridos brancos mais fortes aqui, e esses mais fraquinhos aqui eu aprendi com a Sasha, tá? Com a minha mana Sasha Braga. E não sei se eu ainda vou retomar para falar sobre esses pontinhos, mas é importante perceber que quando a gente pinta com esferográficas, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, principalmente em relação ao peso da mão, quando a gente vai colorir no papel, tá? Mas eu vou falar isso uma das desvantagens, né? Que existem pontos positivos e negativos. Voltando aqui para o vídeo, o que eu posso dizer das vantagens? A possibilidade de camadas, gente. Esse daqui, o próprio cabelo da Kenga já pode representar isso, certo? Então, onde tem essas áreas mais fracas foi onde a caneta passou menos vezes, e aonde tem as áreas mais fortes foi onde a caneta passou mais vezes, tá? Lógico que pelo conhecimento que eu já tenho em relação às esferográficas, em algumas áreas eu utilizei as canetas que são 1.6, que são essas daqui, tá? Como elas não têm ainda tem escrito aqui, olha, 1.6 milímetros, né? Que é a Bic Cristal. Cada uma delas tem escrito 1.6, tá de cabeça para baixo. Coisa de amador, né, gente? Meus vídeos são amadores mesmo. Então, 1.6 milímetros, essas canetas tem a esfera mais grossa e tem a possibilidade da gente pintar áreas maiores de maneira mais fácil, tá? Então, o que acontece? Eu vou descartar aqui um pouco essas canetas porque, apesar de saber que elas são da marca Bic, né? Elas são vendidas aí em pacotes. Se eu não me engano, tem um que vem às 4, ou vem de 2 em 2, eu não tenho bem certeza agora. E além dessas duas 1.6, se eu não me engano também tem a preta eu tenho certeza, que é 1.6. Agora a azul, que é essa azul que a gente normalmente escreve, que inclusive ela não está aqui, eu não sei, eu acho que eu perdi essa caneta, né? Usando ela, eu devo ter usado para escrever e não sei onde guardei. Então a única das Bics que não está aqui é a azul, tá? Essa azul que eu acabei de mencionar agora é a azul que eu comecei a fazer há muito tempo atrás, esse fundo aqui dessa coruja, que eu tô vendo se eu conserto esse desenho. Eu não tô, a priori não tá me agradando muito assim esse resultado, mas eu vou ver, né? Normalmente tem alguns desenhos que acontece isso, no início eu não gosto, mas depois com o tempo eu vou tentando ajeitar, coloco camadas aqui e ali, vou usando o preto, o branco, o prata, o dourado e acabo consertando o desenho, tá?
Então essas duas páginas aqui, essa aqui também eu tentei fazer esse fundo com caneta Bic, uma caneta Bic vermelha que eu também não sei aonde está. Eu começo e não termino, né, para variar, tem um monte de coisa que eu não terminei. E como aqui é uma outra cor de Bic também ficou ruim. Até eu encontrar realmente essa Bic que eu usei, eu não vou terminar esse fundo aqui. E esse azul, eu estou usando o azul e em algumas partes eu estou usando o preto. Como essa parte aqui, eu não sei se eu vou continuar nem se eu vou terminar esse desenho. Mas estou só mostrando aqui para ilustrar qual é a Bic que está faltando. É essa aqui. Inclusive, memorizem aí essa imagem para vocês entenderem o porquê. Que uma das desvantagens, eu acho que eu vou até voltar aqui nessa imagem para falar uma das desvantagens da Bic, tá? Vou até deixar aberto aqui, separadinho essa imagem. Outra coisa, voltando aqui, então as camadas que como eu falei para vocês, é possível fazer. Eu tenho no meu Instagram, se vocês olharem aqui, o meu Instagram é Belém Breno, eu tenho um vídeo que eu fiz rapidinho, que é de um speed coloring do início desse microfone. Então vocês veem que vocês vão encontrar lá um amarelo bem fraquinho, principalmente nessas áreas aqui. Foi que eu comecei pintando com um lápis de cor da Labro amarela e depois eu fiz a camada, as camadas que eu queria, eu fiz em cima com essa caneta aqui, que é a única que eu uso, que eu acho que é uma peça coringa, né? Dentre as possibilidades que se tem de cor das esferográficas, que não é da marca Bic. Então eu uso bastante ela, eu tenho um apreço muito grande por essa caneta aqui, porque foi a partir dela que eu comecei a entender melhor como as esferográficas funcionavam, e foi com ela que eu fiz o meu primeiro desenho decente com as esferográficas, que foi um leão, né? Então, também se vocês procurarem lá no meu Instagram, vocês vão ver esse leão pintado com essa esferográfica. Na verdade, naquele desenho eu usei só 4 esferográficas, né? Tem na postagem, inclusive, tem a foto das canetas que eu utilizei, tá? Sim, então as camadas é uma vantagem. Então, mesmo em papel sulfite, como é o caso desse que a Andrea está colorida, observem que as cores estão bem intensas, então é porque eu trabalhei com camadas aqui. Essa imagem da Kenga, gente, ela é uma imagem de um livro. Eu não estou com esse livro aqui agora, eu peço desculpas aí por não ter trazido esse livro, mas eu recortei essa imagem porque eu queria trabalhar no cabelo, né, delas, e é uma das coisas que eu recomendo que quem está começando agora a colorir com esferográfico comece a pintando o cabelo, para justamente a gente entender como é que esse processo funciona. Como se fosse tipo um treinamento. É a mesma técnica que eu uso aqui, né, nesse desenho da Ana, tá? A técnica já foi explicada, já falei para vocês, tem outros vídeos aí que provavelmente vocês vão ter contato com essa forma de colorir. Eu vou ficar sempre reforçando, né, a técnica, o sentido, que é sempre de um local para outro, puxando sempre assim, como se eu estivesse fazendo esse processo aqui, sempre tirando e colocando a caneta no mesmo lugar. Então, quando você faz de cima para baixo, de baixo para cima, e deixa uma área assim no meio em branco, ou se você faz uma base, como eu fiz aqui no caso a base laranja, para poder fazer essa tonalidade aí de brilho laranja, é importante saber como funciona a técnica. Outra informação que eu acho importante de repassar para vocês, tá? Como eu falei aqui, em relação às folhas, certo? Voltando aqui, que eu tinha perdido um raciocínio, acabei me distraindo aqui. Mas voltando para cá para o desenho, vocês têm aqui a Andrea, que está pintada em uma folha sulfite, e aqui a Kenga pintada numa folha de um livro, tanto que a costa tem uma ilustração também. E esse livro, ele também é todo em folha A4, um pouco maior que isso, acho que o tamanho mesmo da Andrea. E ele tem essas bordas justamente para que a gente possa de repente recortar o desenho e pintar uma prancheta ou fora do livro, né? Porque às vezes a lombada incomoda um pouco. Inclusive essa borda do livro é uma borda branca, tá? Que permite que a gente não precise ficar escaçando tanto o livro assim, né?
abrindo muito o livro e prejudicando a lombada para colorir. Ela tem uma gramatura mais forte, né? Mais maior, eu acho. Mais maior não, porque não existe, né? Ela tem uma gramatura maior, tá? A gente percebe aqui que ela tem mas também não é tão grossa, né? Ela tem uma gramatura maior que o sulfite. Então, como vocês percebem, uma folha lisa, branca, não tem nenhum tipo de aspereza e ela é opaca, ela não é brilhosa, tá? Eu já fiz um dos coloridos que eu fiz numa folha brilhosa, mas a técnica, alguns momentos que a gente aplica a técnica, a gente não consegue uniformizar o desenho. Então, eu já trabalhei em diversas folhas, né? Mas a que fica melhor realmente é a branca, lisa e opaca, como as folhas de papel sulfite, tá? Uma outra vantagem é a facilidade de encontrar. Gente, BIC é uma marca, né? Ela não é uma marca brasileira, é uma marca francesa. A gente pensa que é do Brasil, mas não é. Existe, se não me engano, uma fábrica da BIC em Manaus, aqui no Brasil. Mas a gente não tem assim muitas opções de cores, né? Aí a gente tem, como eu falei, essas daqui são as opções que estão à venda no Brasil, tá? E é muito fácil de encontrar. Em qualquer papelaria que você entre, você encontra uma BIC, tá? Mesmo que não seja papelaria. Mas se você tiver, por exemplo, dessas daqui, se você tiver 5, 6 cores, já dá para fazer um bom colorido. Aqui na Kenga, por exemplo, de BIC, eu só usei o roxo, o rosa, o azul claro e o azul escuro aqui, e o vermelho, desculpa. Então foram 5 cores, porque essa daqui não é BIC, né? Então com 5 cores já dá para fazer um colorido legal. Basta você saber a técnica e aplicar ela de maneira correta no papel. Voltando aqui um pouco para as vantagens, como vocês percebem também, a gente consegue obter cores intensas, né? Tanto num tipo de folha como em outro. Também tem a gente tem a vantagem de ser fácil de pintar áreas pequenas, tá? E nesse sentido eu volto a mostrar para vocês aqui o meu livro do Jardim Secreto, que eu utilizei as esferográficas para pintar, acho que eu já demonstrei em outro vídeo, esse pavão aqui. Cadê o pavão, gente? Aqui, esse pavão. Essas áreas pequenas, essas folhazinhas aqui, essas flores pequenas, rosas, eu pintei tudo com esferográfica. Eu ainda vou terminar esse desenho, não sei quando, mas como eu sempre começo uma coisa e não termino, né, vou tendo várias frentes de trabalho em relação a colorido, eu acabo pensando no que eu posso compartilhar, contribuir e vou preparando algumas coisas para os meus vídeos. Já para áreas grandes, gente, como é o caso dessa flor aqui que não deu muito certo, né? Como vocês podem ver aqui, eu tentei utilizar a técnica nessas folhas, na flor. Essas folhas mais ásperas, elas não são legais, tá? Inclusive, se você for fazer em uma área muito grande, como é o caso que eu tentei fazer esse fundo aqui, todo desse lado foi feito com esferográfico e esse lado foi feito com nanquim. Então, observem aqui que o nanquim não passa, né? A gente não percebe muito que o pigmento preto passa para trás da folha, mas aqui a gente tem claramente que passa, né? Então, para printar áreas grandes, principalmente se você for fazer movimentos de vai e vem, pode ter certeza que nesses livros nacionais aqui da Editora Sextante a gente vai ter problemas com isso. Então, eu não recomendo que vocês usem as esferográficas para pintar áreas grandes, mas para áreas pequenas elas são ótimas, certo? A outra vantagem, já falando sobre essa questão de área pequena, é o fato de não precisar apontar. As esferográficas não tem necessidade de apontar, você sempre vai ter uma ponta lá pronta para lhe servir, né? Não tem esses materiais aqui, como o caso desses apontadores manuais, e esse aqui é a manivela, né? Esses mais simples e esse até mais caro, digamos assim, falando, porque ele mais resistente, né, fazer uma ponta mais detalhada, vocês não precisam ficar transportando isso. As esferográficas só precisam delas para se suprir, elas se suprem, né, digamos assim. Elas são autossuficientes, essa que é a palavra. Então, se você levar as esferográficas para um local, transportar elas, né,
E um papel preto e branco já serve para colorir. Outra coisa, como eu falei anteriormente, elas conseguem cobrir outros materiais, tá? Diferentemente de outros materiais cobrirem as esferográficas. Eu vou mostrar essa imagem aqui como exemplo, que é a imagem da Mérida, que eu tentei fazer um brilho com a Uniball Signo aqui no cabelo dela, mas observem que não ficou bom. Eu até tentei fazer um pontinho depois com uma tinta PVA que acabou disfarçando um pouco, mas, por exemplo, aqui, ó, eu tentei passar apenas uma vez nessa área aqui, que tem vários pontinhos. Aqui não, eu passei mais de uma vez, tá? Nessa área do vestido eu passei mais de uma vez. Mas olha aqui, por exemplo, né? Não tem uma cobertura boa de outros materiais, principalmente canetas em gel. Então, canetas em gel, lápis de cor, outros materiais assim, mais simples de encontrar, vocês vão ter dificuldades. Mas o oposto, por exemplo, cobrir com esferográfico em cima de outros materiais, como o caso do lápis de cor, como eu fiz aqui, é mais fácil, tá? Então essa é uma outra situação. Outra vantagem é você saber que as esferográficas você vai utilizar elas até o fim. Você não vai ter problema de ter desgastes de ponta, quebra de ponta, desperdício de material, né? A não ser que você tenha um descuidado muito grande e de repente estraga a sua esfera, né? Até se a caneta cair no chão, ela volta a funcionar, algumas falham no início, mas voltam a funcionar, mas mesmo assim elas vão ser usadas até o fim. É possível você repor suas esferográficas, né? Como eu falei, em qualquer papelaria você encontra as esferográficas, né, para reposição, mesmo que não seja da marca Bic, vocês podem encontrar de outra cor. Outra coisa também é que você não precisa de apoio, né? Por exemplo, esse livrinho aqui que eu tenho vários coloridos que eu comecei, isso aqui eu comecei e não terminei. Alguns eu comecei e não terminei, como é o caso dessa daqui também. Passou aí, mas enfim. Essa corujinha eu tô tentando fazer também, não terminei. Mas o primeiro desenho que eu fiz desse aqui foi a Rapunzel. Tenho até postado no meu Instagram, não sei onde é que ela está exatamente. Mas é um livrinho bem pequeno, né? O tamanho de uma agenda, mais ou menos. Que esse aqui é outro que eu fiz e não completei. Ó. Começa um monte assim e não termino. Você acha que olha, esse aqui também. Comecei a fazer a miniatura do outro desenho, né? Aquele maior, esse é o pequeno. Esse aqui é o grande. Então eu vou começando a fazer, né, dependendo de onde eu estou, o que eu estou fazendo, passar o tempo. Esse aqui é de um outro vídeo que eu fiz aí anterior e também não terminei. Mas enfim, esse livrinho aqui é esse da Disney, 365 desenhos para colorir. Eu levo ele para vários lugares, assim, quando eu tenho que ficar esperando em algum local. Levo apenas ele e as minhas esferográficas só, né? Levo. Não tenho problema de transporte, né, porque isso é uma outra vantagem também. Por exemplo, posso pegar todas as minhas esferográficas que eu tenho aqui, né, juntar elas, ou apenas as que eu estou usando, colocar num estojo pequeno, né? Não sei se vão caber todas nesse aqui, mas enfim, é uma das vantagens. Olha, coubem todas as que eu tenho, fecho aqui o estojo pequenino, né? Transporto, levo só esses dois materiais para onde eu quero e estou feliz da vida. Não preciso ficar transportando apontador, né? Não preciso ficar transportando prancheta ou essas placas de raio-x aqui, porque quando a gente pinta com lápis de cor, a gente sempre precisa de um apoio atrás para colocar. Então, essas são as vantagens, tá? Não sei se eu deixei alguma característica aí que eu queria colocar como vantagem das esferográficas a desejar, né? Mas foi a lista que eu fiz desses materiais que eu gosto, né? No caso das esferográficas, eu sei exatamente o que eu posso fazer com eles. Tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído. Eu vou fazer um outro vídeo, porque eu acho que a bateria do meu dispositivo aqui está acabando, gente. Eu queria fazer tudo no mesmo vídeo, mas enfim, vou tentar carregar ele um pouco, fazer
um outro vídeo falando das desvantagens, apesar de que algumas eu acabei já mencionando aqui. E assim que possível eu retorno aqui, ou faço a junção desse vídeo com outro, não sei, tá? Mas fica aí registrado as vantagens de usar esferograma. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, podem me seguir aqui, @belembreno. Tá? Os meus trabalhos estão todos lá, tanto com esferográficos quanto com lápis de cor. Os que eu já fiz até hoje estão todos postados lá. Eu faço do Instagram tipo um diário dos meus coloridos. É só botar para seguir, tá público mesmo, não tá privado, que você consegue acompanhar o meu trabalho, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!